Você quer começar? Não? Bom, é engraçado porque tem muita gente que acha que a gente sabe, né, desde que nasce que é diferente e tal. E eu fui um pouco desse caso, assim, né, comigo foi um pouco assim. Embora as coisas não fossem claras, né, não era... Eu não tinha noção de que eu tinha, do que eu gostava da coleguinha, da amiguinha, né, do prezinho, e que isso era errado, né, assim, quando eu comecei a sentir isso, né. Mas em algum momento a ficha do errado caiu, tanto que eu era apaixonadinha pela coleguinha, mas em segredo, né. E é aquilo que as pessoas diziam, não, uma hora vai passar, né, uma vez ou outra, sei lá, um Globo Repórter da vida, alguma coisa assim, que falava de comportamento, vai passar, vai passar. E eu ficava esperando aquela fase passar, mas eu nunca também me imaginava com uma outra garota, né, uma outra colega, sei lá, né, e a gente... sei lá, nessa fase me apaixonei por várias das minhas amiguinhas, né, mas eu nunca imaginava como uma menina, né, eu sempre imaginava como um menino, né, porque eu só imaginava que era assim que seria possível, né, se eu fosse um rapaz, né, sei lá, se acontecesse uma mágica, se eu morresse, nascesse de novo, enfim. E eu só fui ter noção de que era possível isso, ou de que tinha, sei lá, de que era possível estar com uma outra menina, né, sendo uma menina, assim, com, sei lá, 13, 14 anos. Mas eu só fui capaz de assumir que eu era lésbica, né, assim, com uns 16 anos, assim. Ao mesmo tempo que foi libertador, foi também difícil, porque justamente os colegas todas do colégio, né, as amigas da rua e tal, eram heterossexuais, não cabiam. E as coisas só começam a melhorar um pouco pra mim quando eu consegui, chegou a época de vestibular, etc e tal, quando eu decidi que eu vinha pra São Paulo, né, enfim, fiz USP aqui, fiz Ciências Sociais e decidi que era em São Paulo, né, e eu imaginava que São Paulo era terra da liberdade, né, assim, acabei conhecendo um grupo de pessoas que vinham do interior, né, então, né, assim, de uma certa maneira vinham de um espaço, a gente acabou eu me vi num determinado momento numa cidade pequena dentro da cidade grande, assim, né, então sem coragem de dizer para as pessoas, olha, eu acho que eu sou lésbica, eu estou a fim de beijar uma menina, e aí até que eu conhecesse um amigo, né, que é um grande amigo até hoje, né, que faz parte um pouco da família, né, a gente, né, acaba criando mesmo esses vínculos, né, de outros tipos de família, né, e aí que eu pude, que era por sinal coincidência de Campinas, e aí que eu pude viver com ele um pouco essa experiência de ser lésbica, homossexual. E naquela época eu não tinha consciência feminista, então eu também dizia homossexual, eu dizia gay, né? Também a gente não falava muito lésbica, né? Lésbica era uma palavra que às vezes era meio... dá medo, é meio feia, né? Então essa coisa de também falar, eu sou lésbica e tal, veio um pouco com a militância, né? De entender que a gente precisa visibilizar as experiências que são diferentes, né? Eu, assim... o negócio falou a questão dos prédios, da escolinha... E principalmente assim, do lugar que eu venho, é muito complicado assim pra você ir. Pra assim, nossa, ele tá achando aquela menina bonita, tô sentindo algo pra uma menina. Mas com meus 13 anos, foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina. Primeiro beijo foi com menina, primeira relação foi com menina. E desde então, quando umas pessoas descobriram, você tem que namorar menino, você tem que namorar menina. E dos meus 13 até os 19, foi escondendo, porque a minha tia, eu morei com a patroa da minha mãe, né, um bom tempo, na Moca Alta. Então a pessoa é tudo classe média alta, e eu não me sentia fora do lugar por dois motivos. Ali realmente não era o meu lugar, porque eu via o sofrimento que minha mãe tinha no lugar onde realmente da onde eu saí. Meus irmãos estavam lá, e a minha mãe, por achar que era o pessoal desse lugar que estava me dando uma influência, me colocou pra morar com a minha tia. Mas foi lá que eu conheci toda essa trajetória de meninas que ficavam com meninas. Tanto que a menina era mais velha que eu, ela tinha 15 anos. E só que ela não sabia, e minha tia me acobertava nessa época. Então, aí sim, nessa parte eu tive um apoio assim, que eu falei assim, olha, me ajudou muito. Mas com 19 anos, quando eu conheci um rapaz, eu achei que era possível, assim,
eu estar errada, mesmo que todo mundo falava. Porque na família tem eu e tem uma outra pessoa que ninguém tem contato. Eu vim descobrir dela depois que eu realmente falei, não é isso que eu quero me ver como mulher e não importa o que as pessoas falam. Que foi depois da minha gravidez, foi depois quando ela estava com 4 meses. Foi um processo difícil porque tentaram tirar a guarda da minha filha. Minhas primas todas começaram com falar que assim, você vai tomar banho, as primas vai todo mundo tomar banho, né? Todo mundo junto. Então elas começaram a cogitar que eu estava fazendo isso pra olhar, porque eu não prestava. E falava que, porque assim, desde sempre eu sabia, desde meus 13 anos, eu não usava a palavra lésbica. Eu achava que era uma palavra muito forte, assim, eu não tinha coragem de falar. E quando alguém falava, eu ficava, meu rosto enchia, assim, eu acho que eu ficava vermelha, porque esquentava. Então, eu sentia vergonha quando alguém falava essa palavra. Meu pai me apoiou desde sempre e ele falava que eu não precisava ficar com menino nenhum pra provar nada pra ninguém, porque ele sabia que me machucava e ele se machucava vendo isso. Teve uma época que minha mãe fechou o olhar sobre isso pra mim. Então, o pessoal podia chegar e falar assim, olha, eu vi Maíra com fulana, vi Maíra com ciclana, mas ela falava, não, eu não vi. Aí dava até um alívio, assim. Mas era ela se enganando, era aquele cego que não queria enxergar. Eu saí cedo da casa da minha mãe também, N motivos, assim. Eu nunca concordei com muita coisa que ela julgava ser certo. E é o que eu falo, mãe, pai, são mãe e pai. Mas quem sabe da vida que vive é cada um. Porque quando você se assume, você vai perceber realmente quem são as pessoas que estão do seu lado. Porque é um momento difícil. Sim, muitos familiares vão se afastar, muitas pessoas vão te julgar, muitos amigos que eram amigos assim de tomar banho, de dormir junto com você, vão se afastar totalmente. Mas assim, é libertador. Você não passar assim, ter que se esconder, pra ser não. Eu não vou sair com meus primos, porque se eu sair, vai rodar aquela coisa assim, ai, fulaninha, vamos pra baladinha ficar com ninguém. Não, quando eu saí com meus primos uns tempos atrás, eles já sabiam, então eles não vinham, ai, fulano quer ficar com você, ciclano quer ficar com você. Eles já souberam respeitar essa minha parte de não quero nenhum cara que chegue em nenhuma conversa de que o cara quer ficar comigo. Porque eles já entenderam isso. É libertador você poder olhar, mesmo que todos te julguem, fala, todo mundo sabe o que você é. Quem você é realmente, não o que você é, quem você é realmente. É libertador poder olhar pra minha filha, olhar pros outros e ter a certeza e poder falar, eu sou lésbica e isso não vai interferir na educação da minha filha, não vai interferir na pessoa que ela vai ser. Vai sim, eu acredito que ela vai ser uma pessoa muito melhor do que eu vejo as crianças hoje em dia. E as pessoas chegam pra fofocar da minha vida pro meu pai já sabe. E ele fala, ela tá feliz, eu não tenho que fazer nada, o que eu posso fazer é ajudar ela a ser mais feliz que isso. É o que eu posso fazer. Então mesmo que venha julgamento, que as pessoas falem, que xingar não, porque hoje em dia eu já não vejo mais como xingamento, falar é sapatão, lésbica, é 44, é paraíba, é isso, é aquilo. Eu fico feliz, eu falo assim, não, as pessoas estão me reconhecendo como, mesmo querendo ofender com tais palavras, não consegue mais, não me atinge mais. Chega uma hora que não te atinge porque você vê, não, eles estão enxergando quem eu sou. Bom, pra mim não tem mais, falou sapatão, ô, beijo. É muito louco, né? Vocês vão sofrer, né? Sua mãe falou, você vai sofrer, a sua filha vai sofrer e tal. Não, a gente vai sofrer, a gente sofre, né? Quando os nossos pais, nossos familiares, nossos amigos rejeitam a gente. Quer dizer, esse é o primeiro, não é a sociedade, quer dizer, claro, é a sociedade, né? A sociedade falando ali por eles. Mas antes da violência na rua é a rejeição, né? A violência em casa. Então, porque quando eu estava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso, assim, nossa, tipo, que privilégio eu tenho, né, de você ter entendido, né, e ter aceitado, porque eu sofro violência na rua, como, né, a gente sofre, mas essa, entende, na minha casa, com a minha mãe, né, com o meu irmão, eu posso ser o que eu sou e ela continua... fortalece pra sociedade. Então é difícil, quer dizer, eu tô falando tudo isso para dizer que é difícil, né? Não é uma receita, então as pessoas têm contextos familiares muito diversos, né? Eu acho que a coisa da história minha com a Maíra é justamente, nossa, a história é a diferença mesmo, né? De minha mãe ter lidado bem, né?
A real, assim, é que, tipo, muita gente sai de casa, muda de estado, muda de cidade, né? Porque não é fácil, assim, então não tem... Por isso que quando você fala da receita, eu até fico com receio de falar, porque quem sabe... Enfim, quem sabe, enfim, a dor é delícia de ser o que é exatamente a pessoa que é o que é, então sabe como é a família e tal. Então acho que não tem receita, mas essa perspectiva que a Maíra traz, assim, tipo, olha, é difícil, né? Mas é libertador. Eu acho que é isso que tem que... Acho que quem tá nesse processo, acho que tem que trabalhar essa questão, assim, sabe? De que assim, é duro, mas é libertador, né? Agora, o que eu acho imprescindível é que a gente, para uma questão de sobrevivência nossa, né, assim, que a gente consiga fazer amizades, estar em redes, não sei, militar, sabe, estar em espaços onde a gente pode conversar sobre essas coisas e se fortalecer e buscar alternativas porque é barra pesada, né, assim, isso passa, né. Você tá pensando em se assumir, sabe que a sua casa vai ser um lugar difícil de conviver, pensa bem, pensa nos amigos que vão estar sim do seu lado, não aqueles que só dizem. Pensa na sua situação financeira, se você trabalha, se você não trabalha, para assumir, você tem que primeiro se fortalecer com você mesmo, você ter segurança em quem você é, como você vai lidar com toda essa situação para depois você, enfim, você falar para os outros. Porque até para você poder falar, você tem que estar segura do que você vai falar. Porque se você não estiver segura, ninguém vai acreditar e falar, é fase. Não é fase. Então quem tá pensando em se assumir, esteja seguro pra falar. Quando você tiver toda a segurança pra falar o que você é, as pessoas vão acreditar e talvez não seja tão difícil quanto foi pra gente, né? Tipo, a vida não é um dia hoje, né? Assim, Não é. Não tem nada. Maravilhoso daquele jeito.